Olá pessoal, muito bem-vindos ao Sem Fronteira, Achados e Perdidos pelo Mundo, e esse vídeo vai especialmente para você que quer ter sua experiência internacional, que está pensando em ter sua experiência internacional, em se aventurar pelo mundo. E a dúvida é, experiência internacional, vale ou não vale a pena, afinal de contas? Acho que todo mundo já teve naquela situação, ou numa roda de amigos, ou numa entrevista de emprego, e ouviram aquela pergunta, você já morou no exterior? Você tem alguma experiência internacional? Então, eu mesmo me questionei por muito tempo, será que isso é mesmo tão importante assim? Será que é um divisor de águas ou será que é algo superestimado? Então, vamos lá, né? Será que, afinal, vale mesmo a pena morar fora? Eu acho que tudo vale a pena se a alma não é pequena, citando o nosso saudoso Fernando. Eu acho que arriscar-se é viver. Acho que faz parte do espírito explorador que todos temos um pouquinho dentro de nós, mas vale a ressalva, né, de que nem todo mundo tem esse espírito explorador tão aflorado, ou nem todo mundo está no momento de vida para despertar esse espírito explorador. Às vezes não é o melhor momento para fazer isso. Mas eu acho que a questão básica que eu queria trazer aqui para vocês é: eu sempre respondi essa pergunta como, mas é claro que eu quero morar no exterior, eu amo viajar. Acontece que é uma questão muito diferente ter uma experiência internacional de morar fora e de fazer uma viagem de um mês, de 15 dias. Quando você está fazendo uma viagem, você deixa suas malas no hotel e vai curtir. Sua agenda está cheia de coisas para conhecer, você está numa cidade cheia de coisas interessantes para conhecer. Geralmente já com uma agenda de locais que você quer visitar, museus, monumentos e restaurantes, e tudo é novidade. Numa experiência internacional de morar fora, a pergunta inicial é: que hotel? Você não necessariamente tem um local estabelecido com todo o conforto para ficar, você vai ter que se virar nos 30 ali para conseguir um lugar para ficar, para achar um lugar, para negociar esse lugar, fazer contrato, dividir quarto eventualmente com outra pessoa, dividir apartamento. Então, não necessariamente você vai estar na cidade mais legal, você vai às vezes mais para o interior, numa cidade mais pacata, que não tem tanta coisa para fazer. E aí você vai se lançar para, em vez de simplesmente curtição, né, você vai buscar emprego e tudo mais. E às vezes até mesmo, né, quando você está numa cidade legal, passado aquele primeiro momento, né, daquela euforia, daquela coisa tudo novo, aí começa a bater a saudade da família, começa a bater o sentimento de solidão, o sentimento de desespero. Então calma. A ideia é justamente aqui, né, depois de morar alguns anos no exterior, trazer para vocês alguns fatores, prós e contras, porque obviamente a decisão, não existe uma resposta única para essa pergunta, a decisão é muito individual. Então eu trouxe aqui alguns fatores prós, alguns ganhos, que vão muito além do aprendizado do idioma, que é o que vem à mente à primeira vista. Então, o maior ganho que eu acho, eu vou começar por aí, é o crescimento pessoal. E o crescimento pessoal eu divido em 3 coisas. É o equilíbrio psicológico que você ganha de morar num contexto tão diverso, tão diferente, que é a tal da inteligência emocional. É a experiência mesmo, né, de viver totalmente fora da zona do conforto, de estar num local totalmente diferente, de ter que aprender estrutura de custos, estrutura de contrato, de emprego, tudo novo. E eu acho que é aquela questão, né, do gostinho da adaptação, aquela frase, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então às vezes é necessário você estar num contexto totalmente diferente para você realmente adquirir um pouquinho, né, palavra da vez, um pouquinho clichê, mas resiliência, né? A outra questão é bagagem cultural, né? Você vem volta para o país com uma perspectiva muito mais ampla de mundo, né? Você viu o mundo lá fora, você falou com culturas diferentes, você viu que aquilo que é certo para você, que é justo para você, que é correto para você, não necessariamente num outro local do mundo. Tem a questão do networking, né, dos contatos que você faz, e aí não fico restrito ao lado profissional não, mas ao lado pessoal, amizades que às vezes você vai levar para a vida, relacionamentos, as pessoas que você vai conhecer. Explorar, né, eu falei um pouquinho, viajar internacional, morar fora não é viajar, não é turismo, mas você vai explorar, você vai ter oportunidade para conhecer a cercania, você está na Europa, você está a um passo de um voo muito barato para conhecer a Europa como um todo, vários países, várias culturas. Se você vai nos Estados Unidos, os 50 estados americanos, dá uma puxadinha,
para México, para Canadá. Então, sempre tem muita coisa ao redor de onde você está, mesmo se a cidade você não tiver, não for a mais legal. E, por fim, claro, o idioma, né? Aprender um segundo idioma também é muito bem-vindo. Mas, obviamente, também há os contras, né? A gente tem que ser justo que o primeiro deles, eu acho que é sempre talvez o mais difícil, pelo menos para mim, foi sempre achar um momento adequado para dar uma pausa na vida, nos projetos brasileiros, nos projetos de carreira, nos projetos de, às vezes, até faculdade, relacionamento. Então, às vezes, você está num momento muito bom na empresa, você está querendo se formar, então, se você vai para o exterior, você tem que dar uma pausa nisso, e às vezes não é isso que você quer, às vezes você acabou de conhecer alguém, então você não quer deixar essa pessoa para trás, mas também é muito recente para você trazê-la junto. Então tem todas essas questões. E aí um ponto que eu gosto de ressaltar muito, morar fora não é uma bala de prata, não é um remédio mágico que vai curar todos os seus males, os seus problemas. E muita gente acha isso. Depois no nosso vídeo de adaptação eu falo mais sobre essa questão, mas muita gente acha que só no Brasil tem problema e que o problema é o culpismo, né? O escapismo, a gente culpa tudo no Brasil, toda a nossa condição de emprego, de estudo, é tudo uma questão do Brasil e a gente acha que no exterior tudo é perfeito. Então eu só digo, cuidado com isso, porque às vezes a gente tem que consertar alguma coisa em nós, né? Então cuidado de não gerar essa expectativa muito grande de que todo o problema está lá fora e se lançar e aí eventualmente você vai chegar no exterior e vai ver que também tem problemas e que nem tudo é tão fácil assim, que se você troca um problema por outro, né? Você às vezes troca um país que fala a tua língua, que fala que tem a tua cultura por um lugar que você vai ter preconceito, que você vai ter uma dificuldade maior, então cuidado só com essas expectativas. Obviamente a distância dos queridos é um dos pontos que pega mais forte, né? A distância da família e com cada tempo a mais que você vai ficando no exterior, eu brinco que é a sensação de ser enterrado vivo, né? Que é aquela questão, quem não é visto não é lembrado. Então você vai passando a ser esquecido nas datas especiais pelos amigos, pelas pessoas, dos ex-colegas do trabalho e tudo mais, simplesmente porque você está distante, né? O custo de vida, né, isso pode envolver algum tipo de investimento, né, você morar no exterior, principalmente pelo câmbio, um investimento inicial, pelo menos para você ir, pagar passagem, pagar um custeio ali por 1, 2, 3 meses até você começar a se estabelecer, se a ideia for trabalhar, ter um retorno. Se a ideia for estudar, você vai ter uma questão de revalidar o diploma no Brasil. Se for um curso de extensão, alguma coisa é menos relevante, se for um curso superior ainda tem esse ponto. As opções de trabalho, mesmo se você for trabalhar, podem ser limitadas dependendo do visto ou do não visto, né? Se você vai, eventualmente, muita gente eu sei que viaja e vai trabalhar, né, informalmente, ilegalmente, e aí obviamente você fica ganhando menos do que o salário naquele país por um tempo, porque você não tem uma situação regular. E mesmo no meu caso, né, eu vim aqui com visto garantido pela empresa, eu não consigo ir para outra empresa, ou não consigo ter em paralelo um projeto de empreendedorismo, de abrir meu negócio, porque meu visto só me permite trabalhar para a empresa que me trouxe. Então eu fico um pouquinho mais restrito, então é uma questão a ser considerada, né? Se você quer eventualmente mudar, mover para outro lugar, você perde um pouquinho essa mobilidade, pode perder. Pode envolver se desprender de alguma coisa, e isso eu acho que é mais fácil, até ponto positivo, né? Mas às vezes a casa que você queria construir, que você queria morar, que você finalmente conseguiu e decorou do seu jeito, o carro que você tanto queria, pertences pessoais que às vezes você não vai conseguir levar tudo bem, você pode colocar numa área de armazenagem, né, pública, mas de qualquer forma existe essa questão do desprendimento, né, você não vai levar absolutamente tudo contigo. E deixar o conforto, né? De novo, a casa que você mora, que às vezes tem um conforto muito grande, às vezes a casa da família, um local que você está bem relacionado, que você tem tua rotina bem definida, mas aí deixar a zona de conforto eu acho que é sempre uma questão da faca de dois gumes, né? Tem o lado negativo e tem justamente o lado positivo, que quando você sai da zona de conforto, você cresce, você aprende, que é tudo aquilo que a gente já trouxe. Bom, vamos lá para caminhar para o encerramento, né? De qualquer forma, a resposta qual é então? Tem todos esses prós de um lado, tem esses contras do outro. A resposta é muito pessoal, então é muito individual. Eu acho que sempre aquela
primeira coisa, né, que eu sempre gosto de trazer, conhece-te a ti mesmo, né, quase filosófica. Os relatos que você vai escutar de viagens do exterior, de experiência internacional, são muito variados. Vai ter gente que vai falar que foi muito bom, vai ter gente que vai criticar muito, porque são pessoas diferentes, momentos de vida diferentes, com objetivos diferentes. E eu falo cuidado nesse momento também, a escutar muito relatos de outras pessoas, porque tem sempre aquela coisa da grama do vizinho ser sempre mais verde e tem sempre aquela coisa de que todo mundo é feliz nas mídias sociais, né? Então, às vezes você olha seu colega que foi e só posta fotos de viagem, de curtição, e eu morando fora eu conheço muita gente, né, que relata depois que você adquire uma certa intimidade que se sente muito solitária, se sente muito sozinha, que não se adequou ao local, que não gosta da cultura. Então, mas continua mostrando só o lado positivo nas mídias sociais, né? Então cuidado com essa armadilha. Mas eu acho que basicamente, né, para você se decidir, para te ajudar, acho que tudo depende de dois fatores. São duas coisas que você tem que observar, que você deve observar para vir. Em primeiro lugar é você, né? Como eu já falei, o momento da sua vida, em que momento que você está, se é o momento adequado para isso. Do seu espírito, da sua predisposição aventureira e do seu objetivo. Eu acho que o objetivo é muito importante. Eu até tenho aquela ferramenta que a gente, algumas pessoas sugerem fazer, de você escrever quais são os seus objetivos antes de sair numa empreitada internacional e de vez em quando você revisitar esses objetivos para te lembrar, né? Olha, eu estou aqui, às vezes eu estou passando perrengue, dificuldade, mas eu tenho um objetivo que é maior que isso. O objetivo é aprender um idioma, juntar X mil reais para comprar minha casa própria no Brasil, para ajudar alguém no Brasil, para montar meu negócio, ou não, é ter uma carreira no exterior, ou é conseguir um diploma internacional. Então, sempre ter isso claro, né? Porque se o objetivo é fazer dinheiro, seu estilo de vida no exterior talvez seja muito diferente se o objetivo for ter uma experiência plena de curtição, em que você vai comprar um carro sem pensar muito em guardar dinheiro, porque a ideia é curtir e aproveitar o que tem lá, morar sozinho numa casa maior, com conforto. Às vezes, se o objetivo for guardar dinheiro, você vai ter uma viagem mais econômica e isso vai definir muita diferença, né, do estilo de viagem. Que é justamente o outro ponto, né? Primeiro ponto, então, depende de você e o segundo ponto depende da configuração da sua viagem, do estilo da sua viagem. Que basicamente é que atividades você vai desempenhar, então se você vai estudar, se você vai trabalhar, depende muito do objetivo, se você vai só curtir mesmo. Se você vai sozinho, se você vai com amigos, se você vai com esposa, com filhos, isso varia muito, você tem prós e contras de todos os lados. Sozinho você tem mais flexibilidade, mas você tem a questão da solidão. Se você vai com amigos e tudo mais, e com família, você tem sempre que combinar as coisas, mas por outro lado você tem alguém para te amparar ali. Se você vai com visto ou se você vai legal, obviamente isso abre ou fecha portas. O nível as finanças, como que vão ser suas finanças, né? Se você está indo com uma retaguarda financeira, ou se você vai ter uma cobertura, se você já vai com emprego, se você tem alguma coisa para te cobrir, ou se não, você vai mesmo com a cara e coragem. Acho que isso, eu brinco que isso define um pouco do seu nível de exposição ao perrengue, né? Eventualmente você vai com cara e coragem. Conheço muita gente que fez isso, se deu muito bem, mas você tem um colchão de absorção dos impactos um pouco menor do que a pessoa que vai um pouquinho mais calçada, né? Acho que tudo depende do lugar que você vai viver, e lugar não é só o país, é muito, às vezes, a cidade mesmo, né? Às vezes você vai para uma cidade, como eu falei antes, mais no interior, que tem menos opções, tem menos recursos, que dependendo do seu estilo vai te deixar um pouco mais entediado, e depende do prazo de permanência, né? Eu acho que tem gente que vai para ficar um mês, que não é nada, tem gente que vai ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, e tem gente que vai com prazo indeterminado. Então também a perspectiva psicológica fica muito alterada com relação a isso. E por fim, né, cada experiência é única, tem sempre um fator sorte das pessoas que você vai encontrar, de o que vai acontecer, que é um fator que você não está sob seu controle, né? Mas são esses os pontos então que eu acho que vale a pena sempre ter em mente antes de se lançar no exterior. Eu acho que depois, se você já está convencido aí, eu deixo a sugestão para acompanhar nosso vídeo com dicas então para se estabelecer no exterior mais fácil, né, para lidar com o que eu chamo de choque cultural, né, adaptação, principalmente porque, né, spoiler do próximo vídeo, eu acho que um fator importante é desistir muito cedo é ruim. Um amigo meu fala, 1 ano tem 12 meses, 4 estações, então pelo menos você ficar lá para viver
as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, é bom, porque muitos lugares, se você vai para lugar frio, é muito diferente você estar em Nova York no inverno e em Nova York no verão. Então, se permitir, dá tempo ao tempo, dá tempo para se acostumar, mas também, eventualmente, não persistir no erro se você acha que aquilo lá não te faz feliz. E, por outro lado, se você ainda está em dúvida, né, se você quer fazer essa viagem, se essa viagem é para você, também confira nossos vídeos sobre custo de vida no exterior e perspectiva de ganho para viver no exterior. Isso talvez te ajude a planejar um pouquinho melhor a viagem. Beleza? Fico por aqui, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Até a próxima. Tchau!